Fala futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de Vasco da Gama 1, Fortaleza 0. Meu amigo, que jogo sinistro. O que eu passei mal nesse segundo tempo. Inclusive acabei, não vou nem merchan não, mas acabei de tomar um Dorflex aqui, porque eu confesso pra vocês que foi dolorido assistir esse segundo tempo. Porra, deixa o dedo no like na vitória do Vascão aí. Rodada complicada, todo mundo ganhou. A gente tá fora da zona, mas tem que secar o Santos. Amanhã o Santos joga em casa com o Red Bull Bragantino. Que loucura, cara. Por outro lado, vou falar pra vocês que o campeonato teve uma mudança muito louca, que é positiva pra gente. Já vou explicar. Mas, ó, dedo no like aí. Quem é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Amanhã tem 3 jogos importantes pra gente e vocês podem apostar lá na 1xBet. Tem Cruzeiro e Flamengo, tem Santos e Red Bull Bragantino e também Fluminense e Corinthians. Esses 3 jogos nos interessam. Você pode fazer sua fezinha na 1xBet. O link tá aqui, que tá no primeiro comentário fixado do vídeo. Além de apostar na maior casa de apostas do planeta, vocês ajudam o meu trabalho. Eu tô precisando muito que vocês me ajudem. Faça cadastro lá na 1xBet, tá? Além de você apostar na maior do mundo, usando o nosso cupom promocional Futebolaço com Temudo Ciel no final, eles dobram o seu primeiro depósito. Me dá essa moral, está precisando muito do apoio de vocês. Ah, Diego, não vou postar essa rodada não, mas faz o cadastro lá, cara, tá me ajudando, tá feliz? Me dá essa moral, clica aí, faz o cadastro rapidinho e volta pro pós-jogo. Dito isso, galera, cara, que vitória importante. A gente jogou hoje contra nada mais, nada menos o time de melhor campanha do retorno. Antes dessa rodada iniciar, era o Fortaleza. Não sei agora com a combinação de resultado. O Fortaleza vinha numa sequência muito forte. Nos últimos 18 jogos vinha de 10 vitórias e 6 jogos sem perder. E o Vasco venceu o Fortaleza, inclusive manteve um tabu. O Fortaleza nunca venceu o Vasco no Rio de Janeiro. Eu lembro de um Vasco Fortaleza que me marcou demais. Foi quando o Thales dá uma lambreta no jogador, no Gabriel Dias, que hoje está no Vasco. E o Gabriel Dias acerta o rosto do Thales e é expulso. Né, ali no Brasileiro de 2019, o Thales se consolida, o Vasco ganha aquele jogo 1x0, gol de pênalti do Iago Pikachu, que hoje estava defendendo a equipe do Fortaleza. Então, mantido o tabu. E, cara, essa vitória ela foi fundamental, primeiro, pro emocional do torcedor, pro emocional desse grupo, porque o Vasco vinha de 3 jogos com desempenho ruim e também baixou a pontuação. Ele até ganhou do América Mineiro sem jogar bem, principalmente no primeiro tempo que ele escapou de uma goleada. Depois ele perde para o Santos, injusto no primeiro tempo, que o Vasco foi melhor, né, e acabou saindo perdendo por 3-1, mas no segundo tempo horroroso e o Santos acabou vencendo. O jogo contra o São Paulo, o Vasco não é que fez um jogo de todo ruim, mas teve uma postura mais defensiva, mais covarde, e hoje não, cara. Hoje foi para cima do São Paulo, ou do São Paulo, do Fortaleza, mas num certo dado momento da partida o time recuou e acabou aí dando quase que o famoso sopa pro azar. Agora, não vou criticar o Vasco pelo excesso de espaço que deu o Fortaleza no segundo tempo, eu vou explicar o porquê. Você jogar contra o Fortaleza e achar que você não vai sofrer, meu amigo, tá pensando muito fora da casinha. Tá, inclusive pedi desculpa a vocês aqui, ó. Eu fui resolver uma questão na rua aí e esqueci meu tripé, né, no lugar onde eu fui, mas amanhã volta à normalidade, eu busco meu tripé. Então fiz uma gambiarra aqui, tô no cenário normal, mas tive que fazer uma gambiarrazinha para vocês conseguirem me ver. Então a imagem tá meio de baixo para cima aí. O Vasco teve 15 minutos muito bons, mas muito bons mesmo, empurrou a equipe do Fortaleza para trás, pressionava demais o time do Fortaleza, o Praxedes finalizando muitas jogadas e o melhor jogador, sem dúvidas, do Fortaleza na primeira etapa foi o goleiro, cara. O João Ricardo fez algumas excelentes defesas, teve uma batida de uma bola que o Peck e o Marlon Gomes fazem uma jogada pela direita, o Peck entra na área, a bola sobra, o Praxedes chuta, ele faz uma defesa no chão, a bola volta e o Peck ainda tenta meter uma bicicleta para fora. Tem uma jogada que a bola vem de pé em pé, abre na esquerda e o Praxedes dá uma pancada, ele pula, faz uma grande defesa. Tem um cruzamento do Payet pela esquerda, numa bola que o Zé Gabriel rouba e abre no Payet, ele cruza e o Marcelo Benevenuto vai tentar cortar. A bola aí entrando, o goleiro com a pontinha do dedo dá um tapa, não é nem pra cima, é pro lado. A bola ainda cai
muito próximo ao lado do gol ali, então não faltou oportunidade do Vasco fazer o gol, faltou até um pouquinho de eficiência, né? O goleiro João Ricardo, muito inspirado, numa bela noite, mas se o Vasco tivesse caprichado mais um pouquinho, podia já ter aberto o placar. O Verratti teve oportunidade também, em 2 bolas cruzadas ele conseguiu ganhar, jogadas difíceis, é bem verdade, mas o Vasco estava ali, cara. 15 minutos do Vasco muito bons. O Fortaleza não conseguia jogar e o Vasco, cara, fez uma coisa muito legal que o futebol moderno exige. O Vasco tinha a bola, tentava propor o jogo, saía pela esquerda, encontrava dificuldade, o jogo fechado, voltava no lateral, o zagueiro pela direita, abrindo no lateral direito e rodava o tempo inteiro tentando achar o espaço. Quando o Vasco perdia a bola, o Fortaleza não conseguia conectar os passes porque o Vasco exercia uma pressão absurda, a famosa pressão pós-perda, e rapidamente recuperava essa bola. Eu tenho que enaltecer a atuação de alguns jogadores aqui. Primeiro, o que o Maicon jogou hoje foi uma enormidade, cara. Cara, eu fico muito feliz quando a gente, num primeiro momento, a gente é crítico a uma contratação, você fala assim, putz, o momento desse jogador não é legal não, eu não traria, mas já que veio, vou torcer para dar certo. Eu lembro na contratação do Maicon, que eu até disse, o Maicon do São Paulo, do Porto, do Galatasaray, me interessa muito, o Maicon do Santos não. Com essa idade, ele está mais provável de ser no Vasco que ele foi no Santos do que nesses clubes para trás. Mas não, cara, o Maicon, você pega a partida de hoje, ele lembrou muito o God of Zaga do São Paulo. Lembrou muito o Maicon, líder nato, né, e zagueiraço do Porto. O Maicon fez uma partida excelente. E o Maicon tem 3 fatores aqui que eu tenho que exaltar na partida dele. Primeiro, interceptação. O que tinha de jogada do adversário, que o passe ia entrar, ele fazia a leitura, antecipava, cortava num carrinho, um chute que ia entrar, ele bloqueava num carrinho, ou às vezes até o passe que ia dar, ele antecipava e cortava, várias vezes ele fez isso. Jogo aéreo dele, excelente, 1 contra 1, que era uma coisa que assustou muito na estreia dele contra o Cruzeiro, que parecia um bonde, né? Os jogadores davam um tapa, vinham o Maicon, pensava nem 2 vezes, davam um tapa pro lado, tirava na corrida e ia embora. E o Maicon não, cara, ele tá muito bem nesse duelo 1 contra 1, e um detalhe, o Maicon tá com uma confiança para sair jogando, cara, muito boa. Teve até uma virada de bola ou outra que ele errou, mas ele domina a bola, ele não dá um bicão, ele não se desfaz, se vira aí, Léo, se vira aí, Zé Gabriel. Não, cara, ele domina, vai no Léo, pede a bola de novo, aí ele domina, segura, espera a movimentação do jogador, tu acha que ele vai dar uma bicuda, ele acha um passe no meio, tem jogado até que ele dribla, né, ele tem dado muito esse jogador, o jogador adianta, ele dá um totozinho por cima da perna do jogador, muito tranquilo, cara, e ele arma o time do Vasco por trás. Quem fazia muito era o Léo, né, o Léo dominava a bola, dá o tapa e achava aquele passe forte no Piton aberto na esquerda, ou às vezes um passe por dentro quebrando linha. E o Maicon fez um jogo melhor que o Léo. O Léo não fez um jogo ruim, mas o Léo fez uma partida insegura em alguns momentos, né? Alguns momentos ali o Léo deu um vacilo ou outro, e o Maicon foi, na minha opinião, o melhor zagueiro do Vasco e tem jogado demais, cara. E que bom, hoje o Vasco tem 3 excelentes zagueiros. Quando o Medel tá fora ou o Léo tá fora, o Maicon supre perfeitamente a saída desses 2 jogadores, até porque ele joga tanto na direita como na esquerda. E um detalhe importante, ele agrega algo que é um pouco deficitário no Léo e no Medel. O Medel, por razões óbvias, ele é bem baixo, ele é mais alto que eu, pouca coisa, eu tenho 1,72, 1,73. O Medel deve ter aqui 1,74, se tiver 1,75 é muito. Ele é bem baixinho, se não for da minha altura até. Mas tem uma boa impulsão, mas não é a sua grande virtude. E o Léo, apesar de não ser baixo, não é a melhor virtude dele jogo aéreo. E o Maicon te agrega isso. E inclusive me preocupou muito quando o Maicon sentiu. Ele já tinha uma jogada importante, que o Caio Alexandre vem rabiscando todo mundo. Ele consegue no final, de novo, dando totó, ele até dá meio que um chapeuzinho no Caio Alexandre no chão, até a chuteira dele raspa no rosto do Caio Alexandre, corta o rosto do mesmo, ali ele sente uma cãibra e depois ele volta a sentir de novo. Outro jogador que eu tenho que falar do primeiro tempo, e eu acho que a gente começa a acertar a lateral direita, você vai falar do Payet aqui que fez o gol, o Marlon Gomes
muito bem, o Praxedes, que foi o jogador que mais finalizou do time do Vasco, mas eu tenho que citar o Paulo Henrique. A gente via com muito medo na lateral direita, botamos ali zagueiro improvisado, botamos vários jogadores para jogar para aquele lado, tinha gente pensando até em ressuscitar, né, o Figueiredo de lateral direito, mas o Paulo Henrique, que tinha feito um jogo horroroso contra o Fortaleza lá no primeiro turno e desde então tomou uma geladeira enorme, jogou um pedacinho do jogo contra o Galo, fez mais um bom jogo. Já tinha ido bem na partida anterior contra o São Paulo. Contra o São Paulo ele fez um jogo que ele ia muito na linha de fundo, ele é muito rápido, ele dava muita opção de linha de fundo do Vasco. E hoje foi um jogo que assim, que eu queria ver, que ele foi testado pelo aquele lado esquerdo. Né? O Fortaleza jogava muito pelo seu lado direito, né, que batia com o lado do Piton, mas quando o Fortaleza caía para aquele lado, o Paulo Henrique mostrou um lateral seguro. Ele não é um marcador maravilhoso, mas estava bem, cara. Estava bem no jogo hoje, não comprometeu, não estava com calafrio, meu Deus, qualquer hora ele vai entregar rapadura. Sentimento que eu tive quando o Paulo Henrique é substituído e entra o Puma. Finalzinho do jogo. O Fortaleza começou a empurrar o Vasco para trás, amassar a gente, subiu a estatura do time com o Thiago Galhardo e o Luthiero dentro da área, e a gente perde o Maicon, que é o nosso melhor homem no jogo aéreo. O Miranda é um zagueiro muito técnico, sai jogando bem e tal, mas também não é um bom zagueiro no jogo aéreo. E aí sai o Maicon, e aí entra o Puma junto pelo aquele lado direito ali, eu falei, tô preocupado. O Rossi por aquele lado voltando de contusão. Não estava na normalidade do Rossi. O Rossi fez um jogo bem apagado na segunda etapa. Me preocupou muito, mas graças a Deus o Vasco segurou. E aí voltando para o primeiro tempo, gostei muito da partida do Paulo Henrique, né? Pela segurança que ele deu ao time ali. E depois de 15 minutos, naquela intensidade absurda que o Vasco estava botando, em cima, rodando bola, quando perdia, mordia igual um leão, é natural que a tua gasolina vai baixar. Normalmente é isso. O time que joga em casa, ele tenta sufocar e matar o adversário com 15 minutos e fazer o placar. Se ele não fizer, aí ele vai baixando a velocidade do jogo, né? E o time adversário começa a entrar um pouquinho no jogo. E o Fortaleza entrou no jogo. O Fortaleza entra no jogo, né, começa a tocar um pouco mais a bola, mas sem criar um perigo para o Vasco. Fortaleza teve duas jogadas, um escanteio, uma bola cruzada, que o Marcelo Benevenuto ganha por cima, não sei, leva grande perigo, e tem uma jogada que ela é cruzada pelo lado direito, o Pikachu escora, e aí quem vem chutando eu não vou me recordar agora, e a bola escora e o Machuca, ele ia finalizar, e o Paulo Henrique, que eu citei, dá um carrinho no limite. Se ele perde o tempo, ele fazia até o pênalti. Dá um totó e bota para escanteio. Então o Fortaleza não conseguiu levar muito perigo. O Vasco teve um momento de 10 minutos, mais ou menos, ali, que o Fortaleza tira um pouco a bola do Vasco e consegue tocar, mas sem criar muito também. E depois o Vasco retoma o controle da partida e vai para cima do Fortaleza. Sobre a escalação inicial, para mim tá muito claro, tá? O Vasco, com o Payet, ele ganha qualidade e perde recomposição defensiva e poder de marcação. E eu acho que tá visível que o Payet melhorou fisicamente. Tem uma jogada no primeiro tempo que ele recebe uma bola e ele sustenta. O jogador tentando dar uma machadada embaixo dele, ele segurando, girou e devolveu. A própria jogada que ele arranca e leva para cruzar, você vê que ele tá mais inteiro. Algumas vezes ele dominava, girava. Então assim, ele tá usando a força dele com a bola para atacar. Na hora de voltar para recompor, ele deixa muito espaço e ele não marca. A gente fica muito capenga pelo lado esquerdo quando ele tá aberto. E eu acho um desperdício muito grande de talento você ter um Payet aberto. O Payet é titular no time do Vasco. Se o Vasco mudar a formação, ele pode continuar jogando no 4-3-3, mas ele tem que manter o Zé Gabriel plantado, ter ou o Paulinho ou o Praxedes ou o Marlon Gomes, escolhe um dos três, para ser esse segundo volante que sai, fazer esse famoso box-to-box, e ter o Payet aqui, ó, plantado na frente desses dois volantes. E o Payet faz o gol dele, um belo gol, e a bola só entrava ali, quando no segundo tempo, o Ramon Dias mexe no time e coloca ele aqui, de 10, na frente dos zagueiros. E aí ele abre, Peck pela esquerda e Rossi pela direita. Com essa formatação, pode ser um 4-2-3-1 também, jogando em linhas
Payet por dentro, na mesma linha do Payet, Peck e Rossi, para usar o exemplo dos jogadores que ficaram no segundo tempo, também me agrada. Agora, o Payet aberto, no meu time, se for para ele jogar de ponta, ele é reserva. Eu prefiro o Peck, eu prefiro o Marlon Gomes, eu prefiro o Rossi, e é simples de explicar. Quando o Payet joga aberto, ele te tira a profundidade. O Payet não faz jogada de linha de fundo, ele não vai ao fundo. Quando o Piton recebe a bola, ele não tem aquele passe para dar na linha de fundo. O Vasco, quando pega a bola aberto pela esquerda, ele tem que fazer aquela transição ofensiva, coisa que o Peck fez muito, mas muito mesmo. O jogo acaba como? Uma bola que o Piton recupera, dá no Peck, o Peck em cima de dois. Ele pode reclamar o que for do Peck, cara, mas vontade, entrega, velocidade, não existe jogada nenhuma. Ele consegue achar uma jogada ali, vai no fundo e cruza para trás, né? Não, minto, ele chuta, o João Ricardo espalma para frente, o Verratti gira, consegue ganhar na velocidade do zagueiro e dá uma pancada de esquerda, a bola passa rente ao travessão e ali acaba o jogo. Podia ter sido até o 2-0. O Payet não vai fazer aquela jogada. Aquela jogada dele vir, dar o tapa e ganhar na velocidade do zagueiro, sustentar 30, 40 metros, ele não vai fazer isso. Então, você perde essa jogada de profundidade, esse 1 contra 1 pro fundo, né, que você ganha com o Peck e com o Rossi, e quando você perde a bola, você perde essa recomposição pelo lado. Então, um pouco, ele estava muito mal fisicamente no começo, mas você vê que o Payet teve uma melhora. Mas eu posso colocar as mais atuações do Payet também no posicionamento. Então, se a gente acha que o Payet já está no melhor momento que ele merece se firmar no time, e depois do gol de hoje, e vamos pensar que o Paulinho volta no próximo jogo, eu não acho que a gente deve tirar o Payet do time. Mas eu já mudaria. Eu faria Zé Gabriel, Paulinho, Payet. Aproveita que o Rossi provavelmente teve uma lesão, infelizmente, você põe Marlon Gomes e Peck aberto e o Verratti de centroavante. Pronto. Essa é a formação que eu ia para cima do Flamengo. Com ele por dentro, aberto de forma alguma. Até porque a gente vai tomar um sufoco desgraçado pelo lado que ele atua se o Payet jogar aberto. E não vai dar conta de pegar os jogadores de velocidade do Flamengo por aquele lado ali. Então acho que o jogo de hoje serviu para o Payet fazer o primeiro gol, ser decisivo. A gente ganha com um gol dele no dia que o Josh Wander e o Don Drashfield estavam em São Januário. Então, e um jogo importante porque todo mundo venceu na rodada. Então tomara que esse gol, essa vitória como 10 por dentro, liga uma parabólica aí na cabeça do Ramon Dias. Acabou o primeiro tempo, 0-0. O Vasco tinha chutado 14 bolas no gol, o Fortaleza 7 ou 5. E assim, e dessas jogadas, nenhuma na direção do gol, o Vasco muito bem. E aí, quando volta no segundo tempo, o Rossi no lugar do Marlon Gomes, me irrita um pouquinho. Mas aí vem a informação, né, da Sofia Miranda, brilhante jornalista do GE que estava lá, que o Marlon Gomes pediu para sair, né, e sentir um incômodo no adutor. Tomara que não tenha sido lesão, seja uma coisa simples e ele possa jogar domingo, até porque o Rossi, esse provavelmente teve outra lesão mesmo, né? Então, dito isso, aí eu não tenho por que criticar, porque eu não tiraria o Marlon Gomes, que vinha fazendo um bom jogo. Sobre o Marlon Gomes, vai aqui uma pequena observação. O Marlon Gomes é um jogador que eu sou apaixonado, é um coringão, joga de lateral direito se você precisar, joga de segundo volante, joga de 10, joga de ponta direita, joga de ponta esquerda. Às vezes até atrapalha um pouco isso, que ele joga em tudo quanto é lugar e não ganha sequência numa posição específica dentro do time. Mas eu gosto muito dele. Velocidade, 1 contra 1, fisicamente ele vai muito bem. Ele teve um problema no começo do ano, no período que ele foi para a seleção, estadual, início de brasileiro, que ele estava numa tiriça danada. Não marcava e tal, mas ele voltou a ser esse jogador combativo e hoje ele ia fazendo uma jogada linda, que ele domina, gira e vai dando tapa, vai ganhando campo, consegue passar no meio de 2 defensores, e aí tinha o Peck abrindo, ele tenta carregar a bola na direção do Tite ou do Benevenuto pela esquerda, foi na direção do Tite, e ele antecipa a bola e acaba perdendo. O Tite rouba e dá aqui, acho que no lateral esquerdo, no volante pela esquerda, e aí o que ele tem que fazer? Volta igual um desembestado e dá um carrinho desnecessário e toma um amarelo. Se ele perde o tempo ali, acerta um tornozelo do jogador, podia ter tomado um vermelho. Então ele tem que dosar um pouquinho essas coisas. Esse excesso de vontade, às vezes acaba prejudicando um pouquinho o Marlon, mas um jogador que eu gosto muito. Beijão pra você, Marlinho. Tá? E aí no segundo tempo, o jogo muda completamente.
O Fortaleza já vem do intervalo empurrando o Vasco para trás. E me assustou. O Fortaleza, cara, tem um jogador que tá num estado de graça, assim. O que o Caio Alexandre tá jogando, cara. Que jogador. Eu lembro dele no Botafogo. Se eu não me engano, ele jogou no elenco do Botafogo rebaixado. Tenho quase certeza disso. Que ele tava naquele elenco de 2020. E se eu não estiver falando nenhuma besteira, pelo amor de Deus, já me corrigem aqui nos comentários. Eu tenho quase certeza que ele jogou no Fluminense também. Tenho quase certeza. Mas eu lembro bem dele no Botafogo, bem. Mas o que esse garoto tá jogando, cara, no Fortaleza, tá voando. Inclusive um jogador que se papar mosca lá, o Fortaleza tem a opção de compra no final do ano agora, 12 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Palmeiras tá de olho também. Cara, moscou, compra. Porque é novo, tem muita bola e tá maduro, tá assim num momento maravilhoso. E aí, cara, o Caio Alexandre entra no jogo. Você tem o Machuca, que é um jogador com muita velocidade, crescendo, entrando na partida. O Luthiero, que gera uma certa dificuldade, uma tensão para a dupla de zaga sempre o tempo inteiro. E você viu o Pochettino entrando um pouquinho mais no jogo e o Fortaleza empurra o Vasco para trás. O Tinga não mais presão lá atrás, tomando sufoco, conseguindo ir à linha de fundo. O Escobar, que estava mais preso, o lateral esquerdo deles. E com as mexidas que o Fortaleza faz através do seu brilhante treinador, que eu sou muito fã, tô feliz com o Ramon Dias, tá? Que o Ramon fica aqui muito tempo. Mas se amanhã depois o Ramon sair, eu pudesse escolher algum técnico que atua no Brasil, seria o Vojvoda, ou o Fernando Diniz, que eu gosto muito, tá no Fluminense, ou até o Tite, né? O Tite tá aí no Flamengo, aí é um treinador que eu sou muito fã. Então um desses três aí eu ficaria feliz, mas não vem ninguém, porque o Ramon vai ficar muito tempo aqui, se Deus quiser. E, cara, o Vojvoda começa a mexer no time quando ele mete Thiago Galhardo, Marinho, e tem uma mexida que ele bota o Fortaleza completamente pra frente, que ele tira o Zé Wellison e o Pikachu, ele vem com o Galhardo e o Caleb. Ele traz o Caio Alexandre para primeiro volante e o Vasco empurrado para trás. O Vasco teve uma finalização com 12 minutos, que é o gol do Payet. Né? É uma bola que o Praxedes domina, vem trazendo, abre no Payet, o Payet domina, puxa para a esquerda e a bola só entrava ali. Ele finalizou por fora como se fosse uma barreira, né? Por fora ali do jogador do Fortaleza. A bola morre entre a trave e o cantinho, bem ali. O goleiro do Fortaleza chega próximo à bola. Se não é exatamente ali. O goleiro do Fortaleza, que também estava na noite inspiradíssima, tinha feito a defesa. Então, mais uma vez, parabéns ao Payet pelo golaço. E foi isso. E o Fortaleza, irmão, em cima. Tem um chute do Marinho, que o Piton mosca, ele fica vou, não vou. O Marinho dá no fundo, no Galhardo, o Galhardo devolve. O Marinho domina nessa indecisão do Piton, dá-lhe uma varada e o Léo Jardim faz uma bela defesa. Tem uma jogada na linha de fundo, que eu acho que é o Pikachu, é um lançamento do Caio Alexandre, o Pikachu dá um tapa pro meio, e aí o Pochettino vem cabeceando, o Léo Jardim faz uma bela defesa, o Maicon, se eu não me engano, corta depois, e as jogadas começam a acontecer. Tem um escanteio que o Benevenuto cabeceia, leva algum perigo também, e eu falei, irmão, a gente não vai aguentar essa pressão não. E toma ali o Fortaleza, tira jogador de trás e mete jogador na frente. E o Vasco ao contrário, eu acho que ele se precipitou, tirou o Praxedes cedo, e o Praxedes estava bem hoje, e coloca o Jair não é que entrou mal, mas não entrou conseguindo agregar muita coisa ao time. O Rossi muito apagado, não estava num bom dia. Infelizmente, possivelmente o Rossi até se lesionou hoje. Fiquei muito triste, porque o Rossi é um cara que eu gosto muito. Fez uma diferença absurda nesse time do Vasco. A gente não tem um jogador com a característica do Rossi. Tomara a Deus. É um cara que adora jogar clássico. Né? Faria muita diferença pra gente no domingo. Torcer para não ter sido pior, mas tá muito na cara de que ele teve uma lesão muscular. Ele ficou um tempão parado e, poxa, outra lesão muscular talvez tenha sido precoce, né? Talvez ele teria que ter ficado um pouco mais tempo recuperando, porque aparentemente foi na mesma coxa. Mas enfim, não estamos com o resultado, nem a confirmação aqui de uma lesão, então não vou ficar me precipitando aqui também não. Mas foi isso que aconteceu, cara. E o Fortaleza em cima. O Léo Jardim numa noite segura, né? Cruzamentos na área, ele fazia defesa. E o Vasco suportou muito também
num dia da nossa zaga muito bem, o Paulo Henrique bem, o time inteiro, cara, o Zé Gabriel fez um bom jogo, teve uma jogada que o Zé Gabriel ia se complicando no famoso Zé Delivery, que a galera gosta, né? Ele domina, gira, acossado, ele poderia ter tentado abrir o passe lá na direita, ele tenta dar um passe para trás, o jogador do Fortaleza estica o pé, e aí graças a Deus não aconteceu o pior, teve um chute, alguém travou e gerou um escanteio. Que é, inclusive, se eu não me engano, um escanteio que o Benevenuto cabeceia a bola por cima. Mas tem uma jogada que o Zé Gabriel rouba uma bola na entrada da área, arrasta e mete um 3 dedos muito bonito pro Rossi. O Rossi vai no fundo, mete para trás e acho que é o Jair. O Jair dá uma pancada e pega na zaga pega na zaga do Fortaleza e gera um escanteio. Então o Zé Gabriel fez mais um bom jogo hoje. O Verratti, na medida do possível, brigando. Teve não chances claras assim de gol para marcar seu golzinho. Teve sim uma finalização que não chega a ser seria mais mérito dele se ele faz o gol do que outra coisa ali. E, cara, o Ramon Dias sentiu que o caldo tava esquisito, podia entornar. Ele pede o apoio da torcida, vira pra arquibancada, vambora, grita aí, apoia. A torcida veio junto. E graças a Deus, cara, o Vasco venceu. E essa vitória, cara, tem duas coisas para falar. Primeiro, se o Vasco perde o jogo hoje ou empata, ele estava lascado. Porque a gente entra na sequência de 3 jogos sem vitória, vindo de alguns resultados de alguns jogos que a gente não tinha atuado bem, e numa rodada que, cara, deu meio que tudo errado, entre aspas, né? Não deu tudo errado porque o Vasco venceu. Mas o Cuiabá meteu 3-0 no Curitiba. O América Mineiro e o Curitiba, né? Infelizmente, para eles já caíram. O Goiás ganhou do São Paulo por 2-0. O Bahia ganhou do Inter por 1-0. Então, cara, tava dando M federal. Só para vocês terem uma ideia, de baixo para cima, vai. O América 18, o Curitiba 20, e daqui para cima, olha que loucura tá o brasileiro. O Goiás, mesmo vencendo, não saiu do lugar, tem 30 pontos. O Santos, que joga, pega o Red Bull Bragantino em casa. Se o Santos fizer um pontinho, se ele empatar, ele tá fora da zona de rebaixamento. O Santos tem 30 pontos. Né? Por que o Vasco está na frente do Santos? O Vasco tem um saldo menos 10. O Santos tem um saldo menos 13. O Vasco está fora da zona hoje no saldo de gols. Aí vem o Vasco com mesmos 30 pontos. Aí você tem Corinthians, que joga amanhã com o Fluminense. Gostando você ou não, amanhã a gente tem que torcer para uma vitória do Fluminense. O Corinthians tem 31 pontos e está hoje a 1 ponto da zona de rebaixamento. Independente aí da rodada, se ele perder, ele vai ficar 1 ponto da zona. O Cruzeiro, que joga com o Flamengo, e amanhã, gostando você ou não, o Flamengo seria excelente se ele vencesse esse jogo pra gente, seria muito bom mesmo, porque o Cruzeiro tem 31. E o Cruzeiro tem um detalhe, cara. O Cruzeiro é um clube traumatizado, porque nos últimos 3 anos anteriores ele jogou a Série B em 3 anos. O ano passado eles fizeram a Série B maravilhosa e subiram. E o Cruzeiro passou o campeonato inteiro tranquilão. Ali na água de salsicha, em alguns momentos ali 8º, 10º colocado. E o Cruzeiro tá despencando exatamente na pior hora, que é na hora do vamos ver. E eu tenho certeza que o cruzeirense tá desesperado, irmão, não é possível. Então, se o Cruzeiro perde em casa para o Flamengo amanhã, ele fica a 1 ponto da zona de rebaixamento e numa pressão absurda, tá? Que nesse momento joga muito contra. Se o Cruzeiro entra na zona de rebaixamento, por exemplo, na rodada seguinte, e vão faltar depois dessa rodada 10 jogos, irmão, os caras vão entrar num parafuso total, e isso pode ser favorável para quem luta contra o rebaixamento contra o Cruzeiro. E a vitória do Flamengo, caso confirme amanhã, traz mais uma equipe pro bolo. Então eu falei que a rodada foi muito ruim. Deixa eu só terminar. O Corinthians tem 31, é o 15º. O Cruzeiro tem 31 também, é o 14º. E o Inter é o 12º com 32. O Vasco está a 2 pontos do 12º colocado. Vamos supor que o Flamengo ganha amanhã, o Red Bull Bragantino ganha amanhã e o Fluminense ganha amanhã. Mantém do jeito que está aqui. Numa combinação de resultado, se o Vasco vence o Flamengo no domingo, não sei se tem confronto direto entre as equipes aqui de baixo, mas numa combinação doida, o Vasco pode saltar até para a 12ª colocação, irmão. Dá um salto assim, ó. Plau! E aconteceu um negócio pra gente incrível. Por quê? A gente teve um momento do campeonato que a gente estava com muito medo de já ter caído.
depois o Vasco vem correndo, e chegou um momento do campeonato que só tinha, irmão, praticamente 2 vagas, porque o Curitiba e o América já estão meio que rebaixados já, ou dando pinta de que iam cair mesmo, já há um bom tempo. Você tinha Goiás, Vasco, Santos e Bahia. A impressão que tinha é que eram 4 times que iam lutar por 2 vagas. 2 ali iam escapar nesse bolo de 4. Agora, irmão, ficou maluco. Você ainda tem 2 vagas, né? Porque praticamente Curitiba e América a vaca já deitou. Mas você tem Goiás, Santos, Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Bahia e Inter. Porra, pra quem tava desesperado, lutando por 2... tinha 2 vagas ainda pra cair, com 4 times brigando. Agora tu tem 7 para 2, desses 7, 2 aqui, né, dá um abraço no gaiteiro aí. O Cuiabá com essa vitória ele já chegou a 36. Faltam 11 jogos, o Cuiabá precisa de 9 pontos aí, ou seja, 3 vitórias em 11 para não cair. Então o Cuiabá fez uma vitória fundamental e dificilmente o Cuiabá vai ser rebaixado, tá? Então, cara, pensando em campeonato, essa rodada maluca com vitória de todo mundo e a equipe e a galera que tava um pouquinho mais em cima perdendo, e tomara que essa galera perca amanhã, porque se eles não perderem vai ser uma rodada de merda mesmo, que você só ganhou para se manter na mesma situação. Jogamos uma rodada no lixo, aí vai ser muito ruim. Mas se Flamengo, Fluminense e Red Bull Bragantino vencerem os jogos amanhã, até um empate vai. Só o Santos que não pode empatar, ele tem que perder porque senão a gente volta para a zona. Aí o campeonato não é embolada, cara. Então amanhã, de qualquer jeito, 1xBet, ó, já faz tua fezinha hoje aí, pelo nosso link do primeiro comentário fixado. E secar, cara. Secar, amanhã é seu dever como vascaíno. Né? Infelizmente, não torce pro Flamengo e o Fluminense vencer, não. Torce pro Cruzeiro, né? E pro Cruzeiro e Corinthians perderem, vai. Inverte a lógica aí. Não torce pro cara ganhar, não. Torce pro nosso adversário perder. Porque a gente precisa muito, cara. Precisa muito. O campeonato vai ficar maneiraço, emboladão. E aí, domingo, né? Domingo é Vasco, Flamengo. E aí, filho? Né? O buraco é mais embaixo. Depois do clássico, aí são 2 confrontos direto fora, tá? A gente pega Goiás, olha que momento pra gente pegar o Goiás, e logo depois um Cuiabá, talvez já mais relaxado, se o Cuiabá ganhar a próxima rodada, vai a 39, talvez já não jogue mais com aquela pressão toda. Mas o jogo do Goiás, jogar na Serrinha é um parto, né? E o Goiás vai vir babando pra cima da gente aí. Então vamos ver que o bicho vai dar domingo, mas antes de pensar em domingo, não dá pra pensar no clássico dos milhões ainda, foco total no jogo do Flamengo, Fluminense e Red Bull. Ou Santos, Corinthians e Cruzeiro, tá? Então é isso, vitória importante, feliz aí com a vitória do Vascão. Tava muito preocupado com esse jogo, cara. Apesar do Fortaleza nunca ter vencido o Vasco no Rio. Porra, o Fortaleza tá numa fase, num estado de graça, assim, incrível. E tava muito preocupado mesmo, cara. Mesmo assim também, como tô receoso pro jogo de domingo, porque eu acredito que o Flamengo na mão do Tite vai virar uma chave, assim, importante. E, inclusive, o Flamengo tá passando por uma reformulação e tem uma galera aí que se não render, não fica pro ano que vem. Então acho que a galera vai vir babando, por isso até eu acredito que o Flamengo deve fazer um bom jogo amanhã contra o Cruzeiro, tá? Então é isso, galera. Vamos uma coisa de cada vez, amanhã foco nesses resultados que eu citei pra vocês. De novo, faz a aposta na 1xBet, tá? E depois vamos pensar no Clássico dos Milhões, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e obrigado. Obrigado, Paiê. Obrigado e tomara que seja a virada de chave do nosso camisa 10. Mas, Ramon, por dentro, Ramon aberto, não vai ficar legal não. Tamo junto.